Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na aulinha de hoje, gente, a gente vai estudar um tema essencial para a Europa da Idade Moderna: a formação do que a gente chama de absolutismo e mercantilismo. E aí você vai ver que eu coloquei aqui como ilustração uma coroa, né? Uma coroa real, um cetro. E aí eu estou remetendo aqui ao poder de quem, gente? Ao poder do rei. Geralmente, quando a gente pensa em rei, a gente pensa em um governante que tem um poder total, aquele governante que faz o que quer, aquele governante poderoso. É ou não é? Essa noção que a gente tem de um governante que é poderoso, que é absoluto, vem da Idade Moderna, vem do século XIV, do século XV, do século XVI na Europa, que é quando vai se formar um tipo de governo absoluto, um tipo de governo em que os reis governavam de modo absoluto. Por isso esse nome, absolutismo. E mercantilismo a gente vai entender depois o que é, tá certo? Então assim, lembre-se que nós estamos saindo da Idade Média. Então vamos juntos? A gente vai entender nessa aula como é que esse tipo de política se formou, a política absolutista, né? E para isso a gente vai relembrar de algumas coisinhas importantes. Primeiro, vamos voltar lá para a chamada Alta Idade Média, quando, após a queda do Império Romano, a sociedade europeia se ruralizou, ela se feudalizou. E aí vai ter a formação dos chamados feudos, né? Um processo que nós já estudamos. Aí a gente também estudou que a sociedade medieval ela era dividida em três partes, né? Em três classes: o clero, os que oram, os que rezam, a nobreza, os que guerreiam, e os camponeses e servos, os que trabalham, né? A gente já estudou isso. A gente já estudou também o poder que a Igreja Católica vai ter como instituição mais poderosa deste período, do período medieval. A Igreja passou a manipular o pensamento da sociedade feudal e, consequentemente, adquirir um poder político e espiritual no período. Portanto, a Igreja vai ser detentora de terras, ela vai ter muito poder, vai ser uma instituição poderosa, né? A gente já estudou o processo das cruzadas, e aí a gente está passando aqui agora, tudo que eu estou falando aqui nós já estudamos, por isso que eu estou falando rapidamente, né? Aqui nós estamos falando então de um período de transição entre o período feudal para o período moderno, né? Para o período moderno, então nós temos as cruzadas, a volta do comércio, a burguesia, a formação dos burgos, o renascimento, e aqui o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Que nós já estudamos. Tudo isso nós já estudamos. Um elemento importante para este processo são as chamadas corporações de ofício. No contexto do renascimento comercial, quando a produção, por exemplo, de tecidos, né, elas vão começar a surgir. E aí vem aquelas corporações de ofício, também chamadas guildas, que a gente já estudou, que ela era dividida em mestres, oficiais, aprendizes, né? Tudo isso nós já estudamos. Aí vem a questão das ligas do comércio, né? As navegações que vão acontecer aqui na Europa, né? Na questão das ligas comerciais, tá? Tudo isso. Nós vamos ter também, pessoal, com o fortalecimento econômico dos burgos, nós vamos ter o fortalecimento daquela classe burguesa, né? Que eu falei para vocês. A burguesia, então, ela passou a lutar por sua autonomia, por sua independência. Porque o que acontece? Lá no período feudal, lá no período feudal, a moeda ela praticamente deixou de existir. Nós já estudamos esse processo. Portanto, quem tinha terra tinha poder. E a burguesia, a princípio, ela não tinha terra, porque os burgos, veja bem, os burgos, quando eles surgiram, eles ficavam próximos dos feudos e eles dependiam da autorização do senhor feudal. Portanto, não eram terras dos burgueses, eram terras, digamos assim, concedidas para que eles ficassem ali próximos aos muros dos feudos, né? Só que aí o que acontece? Essas cidades, esses burgos, elas foram crescendo, né? Os burgos foram crescendo
E as cidades então conquistaram sua independência, né? É por isso que elas passaram a se chamar de francas. Por que francas? Porque vinha da chamada carta de franquia, quando um burguês, né, comprava então de um rei ou de um senhor feudal. Então alguns senhores feudais aceitaram a proposta de dar parcial ou totalmente autonomia às cidades, desde que elas pagassem uma taxa ao senhor feudal, que era a chamada carta de franquia. Então, meio que como num sistema de terras onde os burgueses não tinham terra, os burgueses então compravam essa carta de franquia para que essas cidades burguesas, para que esses burgos conquistassem sua autonomia, conquistassem sua independência e sua liberdade. E assim os burgos começaram a crescer. Nós vamos ter alguns senhores, no entanto, que não vão aceitar isso, por isso que nós vamos ter algumas revoltas, tá? Tudo isso nós estamos presenciando. Mas, pessoal, você pode estar se perguntando, professor, eu já estudei tudo isso, é verdade. Por que eu estou relembrando tudo isso? Para a gente chegar no processo de formação do chamado absolutismo, tá certo? Mas, enfim, a gente presencia, portanto, que a transição do período feudal para o período moderno, ele está intimamente ligada, essa transição está intimamente ligada a quê? A questão do fortalecimento da burguesia. Não se esqueça disso. O fortalecimento, o crescimento, a ascensão da classe burguesa é o que vai fazer com que a sociedade europeia deixe a sua estrutura feudal e passe a sua estrutura moderna. Quando a gente fala de moderno, a gente está falando da Idade Moderna, que começa no final do século XV na Europa. Então, estamos saindo da chamada Baixa Idade Média, porque a Idade Média está ficando para trás, né? E agora a gente está entrando na chamada Idade Moderna. E um aspecto fundamental, gente, para a gente entender essa transformação da Idade Moderna é a questão política, da estrutura política. Porque, veja bem, como que o Império Romano lá atrás, na Antiguidade, estava estruturado? Ele era estruturado numa política centralizada, né? Os poderes estavam nas mãos de quem? Os poderes estavam nas mãos do imperador, do Império Romano. Isso lá no Império Romano. Aí veio o feudalismo. O que aconteceu com a política? O que aconteceu com a estrutura política? A estrutura política se descentralizou. Ela se fragmentou, né? Então a política ela vai se fragmentar, ela vai se descentralizar. E agora a gente está num processo inverso. Então veja bem, a partir do momento que a classe burguesa cresce, a burguesia vai passar a defender a centralização do poder. E aí nós vamos ter a chamada formação dos estados nacionais, ou absolutismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho melhor o que é absolutismo, né? Então veja bem, para a gente entender essa lógica desse absolutismo que vai ser formado e desses estados nacionais, a gente precisa pensar no seguinte: a Idade Média, o período feudal, tudo se fragmentou, tudo se espalhou. O poder, ele se espalhou, certo? Ele se fragmentou. Agora, nós estamos tendo, então, um retorno a uma centralização. Então, nós estamos falando de um território que vai ser maior, de um governo que vai ser centralizado. E aí, quem é que vai apoiar isso? A burguesia. Por que que a burguesia vai ser favorável ao retorno de uma política centralizada? Me acompanha. Veja bem. O comércio estava voltando a acontecer, certo? Já estudamos isso. Para que os burgueses, então, comercializassem os seus produtos, para que eles vendessem os seus produtos, eles precisavam mandar esses produtos de um lugar para o outro. E aí, quando o produto vai de um lugar para o outro, é preciso pagar o quê? Imposto. É ou não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina comigo que tem um produtor de laranja aqui no Brasil, certo? Veja comigo esse exemplo. Tem um produtor de laranja aqui no Brasil. Esse produtor de laranja, ele tem a sua produção lá no sul, no estado de Santa Catarina, um exemplo, né? Ele produz
as suas laranjas lá no estado de Santa Catarina. E ele quer vender as laranjas dele aqui para o Tocantins. Aqui para o Tocantins. Então, ele vai mandar essa carga de produção lá de Santa Catarina para cá. Só que nós estamos no mesmo país, não é? Nós estamos todos no Brasil. Santa Catarina, Tocantins, é tudo Brasil. Ou seja, esse produtor de laranjas, ele vai pagar um imposto, que é o imposto nacional. Agora, pensa comigo que essas laranjas vão passar por vários estados, né? Elas vão passar pelo estado do Paraná, pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, até chegar no Tocantins. Então, pelo menos aí por 5 estados, né? Ela vai passar essa produção. Imagina comigo se, ao invés de todos esses estados pertencerem ao mesmo país, que é o Brasil, imagina comigo que cada estado desse fosse um país diferente. Então, esse produtor de laranja ia pagar, ao invés de um imposto só, ele ia ter que pagar um monte de imposto. Porque o produto dele estava sendo vendido por vários lugares diferentes. Na época medieval, na época em que a burguesia está crescendo, era mais ou menos assim que funcionava. Por quê? Porque nós não tínhamos estados. Quando eu falo de estado, eu estou falando de território, tá? Nós não tínhamos estados em termos de território grandes e unificados. Nós tínhamos o poder fragmentado, nós tínhamos pequenos reinos. Então imagina a dor de cabeça da burguesia que estava fazendo seus produtos, seja a produção de tecidos, seja a produção de ferramentas para se usar no campo, sejam os produtos que estavam vindo lá do Oriente, né? Através das rotas comerciais. Então, esses produtos que eram vendidos, gente, os burgueses, eles tinham que pagar um monte de imposto, um monte de tributação, porque cada territóriozinho desse era um imposto diferente. Então, qual foi o pensamento da burguesia? Veja lá, a gente precisa de um território central, de um território unificado. Por quê? Porque as moedas precisam ser unificadas. Então lembrem que a moeda estava voltando, né? Depois do renascimento comercial, a moeda estava voltando, certo? Então assim, imagina que cada lugarzinho desse tivesse uma moeda diferente. Então, a burguesia passou a defender que não, que a moeda ela precisava ser unificada em territórios maiores. Os pesos e medidas, tipo quilos, gramas, não havia uma padronização, não havia uma unificação. Cada território tinha uma medida, um peso diferente. Imagina a bagunça, gente, para quem era comerciante na época, para os burgueses. E lembra que os burgueses estavam crescendo, né? Tributos, já falei dos tributos, dos impostos, né? Já falei que os impostos, então, eles não eram centralizados, cada lugarzinho tinha um imposto diferente, isso era uma dor de cabeça muito grande para a burguesia. Leis, então, que facilitassem o comércio, ou seja, a burguesia, então, vai ter grandes interesses, né? A burguesia vai ter grandes interesses para a formação desses chamados estados nacionais. E aí vai vir a necessidade, vai surgir a necessidade de que o poder, ou seja, o governo, fosse centralizado em uma só pessoa, tá? Em sua pessoa. No caso, aí nós vamos ter então o fortalecimento de quem, gente? O fortalecimento do rei, né? O fortalecimento do rei. E aí sim, agora nós chegamos na noção de um governo que a gente chama absolutista. Certo? Por que absolutista? Porque vem de absoluto. Quem é que vai ter poder absoluto? O rei. Então, a gente volta para a introdução da nossa aula, né? Quando eu falei dessa noção que a gente tem de um rei poderoso, que faz o que quer, que está acima de todo mundo, que não tem que prestar conta para ninguém. Essa noção desse rei soberano, poderoso, absoluto, vem do absolutismo. Vem da Idade Moderna, que é o momento que os reis, com o apoio da burguesia, os reis vão ganhar poder absoluto e irrestrito, certo? Sem restrição. Então aqui para a gente entender, né? O rei, ele recebia impostos da burguesia, ele tinha o apoio da burguesia,
ele também tinha o apoio da igreja e ele também tinha o apoio da nobreza, ou seja, todo mundo vai apoiar o rei, essa figura central do rei, tá? Então, nesse sentido, também os camponeses também deveriam prestar impostos de submissão ao rei, então não só os camponeses, como os artesãos, a burguesia, a nobreza, a igreja, todo mundo vai sustentar esse poder absoluto dos reis. Todos os súditos obedecem ao soberano. Impostos, leis, moeda, exércitos nacionais, isso é fundamental. Porque a partir do momento em que os territórios vão ser unificados, né, vai surgir a necessidade de defender esses territórios. Por isso a ideia de um exército forte a serviço do rei, certo? Isso vai vir também na questão dessa centralização do poder nesse estado absolutista, tá? Então o absolutismo ele vai surgir aí. Na Europa, falando da Europa, os primeiros estados modernos, né, esses primeiros estados centralizados, eles vão surgir basicamente na Espanha, em Portugal, na Inglaterra e na França. Estes vão ser os 4 primeiros estados nacionais. Lembrem-se deles: França, Inglaterra, Portugal e Espanha. São esses 4, tá? Nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas conversas, né, nas nossas próximas discussões, eu vou entrar especificamente nestes casos, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, como que foi o absolutismo nestes países. Portanto, agora a gente está fazendo só uma introdução do que é absolutismo, né? E como que o absolutismo surge. Então, você não pode se esquecer. O absolutismo, ele vem de um poder absoluto e centralizado nas mãos do rei. Ele surge num contexto de ascensão da burguesia e de uma necessidade da burguesia de fazer com que esse poder fosse centralizado, porque isso representaria para a burguesia mais lucro, mais oportunidade de lucrar, tá? De prosperar, certo? Nesse contexto, então, porque aquela estrutura medieval, aquela estrutura antiga medieval da sociedade fragmentada, espalhada, não estava propiciando lucro. Certo? Então a burguesia estava perdida, a burguesia não tinha muitos entraves, né? A burguesia tinha muitos empecilhos para o seu lucro, certo? Então agora com o poder centralizado, com as coisas padronizadas, com as moedas padronizadas, com as taxas, os impostos unificados, a burguesia teria mais chance de lucro, mas para isso, como consequência, nós vamos ter este poder concentrado, este poder absoluto nas mãos deste cara aqui, deste soberano aqui, que é o rei moderno. Quando a gente fala de moderno, a gente está falando da Idade Moderna, que é lá no século XV. Não é moderno no sentido de ser atual, tá? É como é chamado esse período de Idade Moderna, que é ali na passagem da Idade Média, né, para este novo período, né? E todas aquelas transformações que basicamente vão surgir por causa da burguesia. Então a questão do renascimento comercial, do renascimento urbano, do renascimento cultural que a gente estudou, da reforma protestante que nós já estudamos também, e por fim chegando aqui na questão da formação do absolutismo. Para a gente fechar a aulinha de hoje, tá, galera? Para a gente fechar a aulinha de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês do mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? O mercantilismo, gente, é a lógica econômica, a estrutura econômica deste governo absolutista, tá? Então, o governo absolutista, que é esse poder concentrado nas mãos do rei, ele vai ter como lógica econômica uma política econômica que a gente chama de mercantilismo. O que é o mercantilismo, então? O Estado absolutista, que é o rei, este Estado ele sustenta a nobreza e o clero e ele apoia os negócios da burguesia, ou seja, ele está acima de tudo. Por causa disso, a instituição da coroa, quando a gente fala de instituição da coroa, a gente está falando da monarquia, né? Então os monarcas, os reis modernos, os reis absolutistas,
a instituição deles, a família real, enfim, toda a estrutura, toda a corte, né? Toda a corte real, ela precisa ter muita grana, ela precisa ter muito dinheiro, ela precisa ser forte econômica, é muito luxo, é muita pompa, é muita honra para poder sustentar toda essa estrutura. Então, o mercantilismo, nós vamos ter um protecionismo muito forte da economia, ou seja, um controle da economia, por quê? Porque o rei controla tudo. E aí, o mercantilismo a gente vai ver com mais detalhes quando a gente estudar o próximo conteúdo, o próximo capítulo, que é grandes navegações, quando as colônias vão ser fundadas, inclusive o Brasil, né? O Brasil vai ser uma colônia de Portugal num sistema mercantilista, né? Já que o rei português era absolutista, né? Então é uma grande proteção econômica, ou seja, um grande controle da economia por parte do governo, por parte do rei, por parte da monarquia. Então a monarquia vai ser num sistema absolutista, ela vai ser extremamente poderosa, ela vai acumular muita grana, muitos metais preciosos, tá? Então vai ser uma instituição, a instituição da coroa vai ser a corte, né, os palácios que vão ser construídos. Nos nossos próximos encontros eu vou mostrar exemplos, né, como o Palácio de Versalhes na França, que é o exemplo desse luxo, tá? Desse poder que a monarquia, que o rei, a coroa mercantilista, absolutista vai acumular. Tá certo? Gente, então, hoje a gente viu como que o absolutismo foi formado ali na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Por que ele foi formado? Por uma necessidade da burguesia, tá? Na nossa próxima aulinha, tá? A gente vai ver alguns pensadores que apoiaram o absolutismo, que formaram o absolutismo, que sustentaram o absolutismo, e a gente vai ver algumas características específicas do absolutismo em alguns lugares, como na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa introdução do conteúdo tenha sido tranquilo, né? A gente deu aqui uma vista geral, um resumão deste primeiro contato nosso com absolutismo e mercantilismo, e nos nossos próximos encontros a gente vai estudar mais detalhes deste tema tão importante para a Idade Moderna. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa estou por aqui. Nos vemos nos nossos próximos encontros. Um abraço para vocês. Até mais.